Olá, aluno! Hoje nós vamos trabalhar nessa aula os substantivos, os artigos indefinidos, o artigo definido e o SAM e o N, que são palavras que vão acompanhar os nossos substantivos. O que são substantivos? Substantivos são palavras que dão nome às pessoas, coisas e situações. E eles podem ser concretos, como por exemplo a palavra mesa, ou abstratos, como por exemplo a palavra felicidade. Em inglês, nós também vamos classificá-los em substantivos contáveis, que são aquelas palavras que possuem uma forma no singular e no plural, ou incontáveis, que são aquelas palavras que só existem no singular. Os substantivos vão ter duas utilizações dentro da oração. Ele pode ser o sujeito da oração, quando ele vem antes do verbo, ou ele pode ser o objeto da oração. Então, aqui nesse caso, eu tenho o exemplo The house is very big. Então, o house, nesse caso, vem antes do verbo to be, logo ele é o sujeito dessa oração. E I bought the house, nesse exemplo, o I é o sujeito do verbo bought, que é o verbo comprar no passado, é o buy no passado, e the house aqui no caso é o meu objeto. Eu comprei o quê? A casa da esquina. O que é que vai acompanhar esse substantivo? Sempre ele vem acompanhado de um artigo indefinido, o a ou o an, por exemplo, a girl, uma menina, ou também pode ser um artigo mais um adjetivo mais o substantivo, a beautiful girl, porque o adjetivo vem sempre antes do substantivo que ele modifica. Também posso ter um artigo definido, mais o substantivo, the house, ou o artigo definido, mais o adjetivo, mais o substantivo, the big house. Substantivos contáveis. Substantivos contáveis são coisas que podemos contar separadamente e que possuem uma forma no singular e no plural. Por exemplo, podemos dizer a car, three cars. Então, a palavra car é uma palavra que tem plural. Normalmente, usamos o a e o an e o the antes desses substantivos. Por exemplo, a book, the book, two books. A maioria dos substantivos recebem o s no plural, mas existem palavras que o plural é irregular. Por exemplo, foot, feet, que é pé e pés, child, children, criança, crianças, ox, oxen, boi, bois. Na próxima aula falaremos mais sobre contáveis e incontáveis e os plurais em inglês. Já os substantivos incontáveis são palavras que não existem no plural. São coisas que não podemos contar separadamente. Por exemplo, podemos dizer ouro, mas não podemos dizer um ouro, dois ouros. Então, a palavra gold não tem plural. Como não podemos contar, não podemos usar os artigos indefinidos a e an com esses substantivos. Exemplos de substantivos incontáveis. Palavras abstratas. Courage, peace, education. Atividades. Exploring, sailing. Veja aí que eu tenho palavras com gerúndio e ing. E embora eu esteja usando gerúndio, elas não são verbos, elas são substantivos, porque quando eu quero transformar um verbo em substantivo, eu acrescento ing nele. Áreas de estudo, geography, history. Comida, corn, chocolate, fish. Gases, air, oxygen, steam. Líquido, water, milk, coffee. Materiais, cotton, plastic. Forças da natureza, cold, electricity. E partículas, sand, sugar, salt. Também tem outras palavras que nós vamos trabalhar sempre no singular. Advice, conselho, furniture, mobília, que é o coletivo, né? Móveis. Money, dinheiro, garbage, lixo, luggage, bagagem, equipment, equipamento e homework, tarefa de casa. Então, nunca vimos a palavra monies, assim como nunca vimos a palavra garbages, luggages, furnitures. Então, essas palavras, elas não existem no plural. Portanto, são consideradas palavras
substantivos incontáveis. No inglês também existem palavras que só existem no plural. E quando usamos essas palavras, o verbo que os acompanha tem que vir sempre no plural. Por exemplo, ferramentas e equipamentos: scissors, tesoura, binoculars, binóculos, scales, balança, handcuffs, algemas e glasses. Então, no exemplo aí, my glasses are in my bag. Meus óculos estão na minha bolsa. Coisas que vestimos: clothes, roupa, que a gente fala, né, em português, minha roupa. Pajamas, shorts, jeans, trousers, trunks, leggings, underpants e tights. Então eu digo, my clothes are very dirty. Minhas roupas estão muito sujas. No português a gente diria, minha roupa está suja, né? Mas em inglês ela vem sempre no plural. Como usamos então o artigo indefinido a e an? O artigo indefinido, ele é usado antes de palavras contáveis no singular. O an é usado antes de palavras que começam com som de vogal. Por exemplo, an actor e an hour. Embora o H seja uma consoante, ele aqui não tem som. Então, eu vou dizer an hour. O A, ele é usado antes de palavras que começam com som de consoante. Por exemplo, a dog, mas a university degree, porque o U aqui ele tem som de semivogal, ele vai ter o mesmo som que a letra Y. Por exemplo, year, your. Então, como university tem esse som de Y, nós vamos usar o A antes dele. O artigo indefinido é o mesmo para o masculino e feminino. Então, eu digo a boy, a girl e a cat. No português eu diria um menino, uma menina. Mas em inglês não, é o mesmo para os dois. O artigo indefinido não tem plural, então olha só. A boy, boys. Lembra lá na aula do to be, que eu falei para vocês que o pronome you, ele servia tanto para o singular quanto para o plural? E que a gente ia distinguir um do outro com os elementos da oração? Então eu digo, you are a student. Aqui aparece o meu artigo e o meu substantivo está no singular. Então, eu sei, por isso, que esse you are se refere a você é. Já no exemplo de baixo, you are students. Eu não tenho o artigo a e o meu substantivo está com S. Então, eu sei que nesse caso, you are se refere a vocês. Vocês são alunos. Usamos o artigo indefinido antes de frases que indicam frequência. Por exemplo, we have English classes 4 times a week. Que ele faz aí o papel de por, né? Nós temos aulas de inglês 4 vezes por semana. Antes das profissões, my father is a car mechanic. I am a teacher. No português eu não uso esse artigo, eu digo eu sou professora. Mas em inglês eu tenho que dizer I am a teacher. Antes das nacionalidades, Bruce Springsteen is an American. Falamos algo pela primeira vez. I went to the mall and I bought a shirt and a skirt. Então, nesse caso, eu fui ao shopping e comprei uma camisa e uma saia. The shirt is blue and the skirt is black. A camisa é azul e a saia é preta. Então, aqui no caso, eu já troquei o indefinido pelo definido, porque estou mencionando que a camisa e a saia que eu mencionei anteriormente, quando eu disse que fui ao shopping. Quando generalizamos, usamos um substantivo no singular. I bought a CD last week. Eu comprei um CD a semana passada. Um CD qualquer. Usamos o artigo definido the se houver apenas um. Por exemplo, the sun, the moon, the king. Com superlativos e números ordinais. The oldest man, o homem mais velho, e the 3rd of June, o terceiro dia de junho. Com substantivos que já foram mencionados ou quando a referência é óbvia. They have 2 boys and a girl. Eles têm 2 meninos e uma menina. The boys look like their mother. Os meninos parecem com a mãe deles.
Antes de nomes de mares, rios, hotéis, bares, teatros, museus e jornais. The Mediterranean, The Hilton, The Lion, The National Theatre, The Times. Antes do nome de alguns países, The USA, The United States of America, porque na verdade aqui o the ele está acompanhando o substantivo States e ele vem antes do adjetivo the United. Então, the United States é uma frase onde eu tenho um artigo, um adjetivo e um substantivo, não é um nome próprio. E the Netherlands, também os Países Baixos. Antes de instrumentos musicais, he plays the piano. No português eu digo ele toca piano, mas em inglês eu tenho que mencionar o artigo the. Com as partes do corpo, nós não usamos o artigo, nós vamos usar os possessivos. Então, por exemplo, I hurt my leg. Eu machuquei minha perna. Eu não posso falar eu machuquei a perna, porque senão eles vão me perguntar, machucou a perna de quem? Então, aí eu tenho que dizer de quem é a perna. Quando não usamos o artigo the, antes de nomes próprios de lugares, pessoas e empresas, porque se eu já estou dizendo quem é, eu não preciso definir. There was a young lady from Niger, então é o nome de país. John Smith, nome de pessoa. Had a job with Microsoft, nome de empresa. But now he's moved to IBM, também nome da empresa. Antes de plural ou incontáveis quando generalizamos. Women live longer than men. Mulheres, em geral, vivem mais que os homens. Embora no português a gente coloque esse artigo, no inglês não. The love of money, o amor pelo dinheiro. Então, dinheiro aqui não vai receber artigo, porque é dinheiro em geral. Is the root of all evil. Antes de substantivos abstratos, freedom is a precious thing. Liberdade é uma coisa preciosa. Antes das refeições, he had lunch at 1:00. Ele almoçou a 1. Então eu digo have breakfast, que é tomar café da manhã, have lunch e have dinner. Antes de nomes de país, cidade, rua, revista, línguas, aeroportos e montanhas. I bought Newsweek at Heathrow. Eu comprei na revista Newsweek no aeroporto Heathrow. Mount Kilimanjaro is in Africa. E antes de instituições, quando citamos seus propósitos. The children are at school. As crianças estão na escola, ou seja, estão estudando. Com substantivos contáveis no plural e substantivos incontáveis, podemos usar também o some e o any. O some significa algum, alguns, e o any significa nenhum. Então, eu posso dizer assim, I need some information about the course. Eu preciso de alguma informação sobre o curso. E there are some books on the shelf. Tem alguns livros na prateleira. Na negativa, vamos usar o any. I don't have any money. Eu não tenho nenhum dinheiro. E there aren't any children at school today. Não tem nenhuma criança na escola hoje. Bom, espero que você tenha compreendido aí a utilização dos artigos definidos e indefinidos e que a gente tenha conseguido já apresentar um pouquinho para vocês a ideia de substantivo contável e incontável. Isso aí vai ser retornado numa outra aula, tá bom? Para a gente trabalhar também os quantifiers, o much, many, a lot of. Então agora vamos praticar um pouco. Obrigada e até a nossa próxima aula.